No início do século XI, a guerra não era apenas uma escolha, ela era uma identidade. Um norueguês deve valorizar sua honra acima da própria vida. Matar não é um desvio moral, é um dever. O mais violento vence. O mais forte sobrevive. O sangue certo abre portas, concede respeito e permite que alguém seja qualquer coisa, desde que esteja disposto a destruir o outro. É nesse ambiente que Vinland Saga se estabelece. Um período brutal da história humana, onde a masculinidade é moldada pelo conflito e onde pais ensinam seus filhos não a viver, mas a lutar. Homens veem seus filhos partirem para a guerra com orgulho, imaginando os inimigos que eles irão matar. Crianças crescem brincando com espadas de madeira, sonhando não com futuros, mas com batalhas. A morte em combate é glorificada, prometendo Valhalla como recompensa exclusiva daqueles que tombam com armas na mão. Viver muito não é virtude. Morrer lutando é. Thorfinn nasce dentro dessa lógica. Ainda criança, ele já carrega o peso de uma cultura que romantiza a violência. Ele despreza os ancestrais que fugiram da guerra, vê a covardia como o pior dos pecados e acredita que o valor de um homem está diretamente ligado à sua disposição para matar. Sua visão de mundo não é fruto de crueldade individual, mas de herança cultural. Thorfinn é exatamente aquilo que o mundo espera que ele seja. O desejo de se tornar um guerreiro não nasce da maldade, mas da admiração. Ele quer ser respeitado como o pai, quer ser forte como Thors, quer viver uma aventura que dê sentido à sua existência. Por isso implora para acompanhá-lo em suas viagens e quando é recusado se esconde no navio. Para ele, aquela não é uma jornada qualquer. É o início da vida que sempre sonhou. Mas esse sonho é interrompido cedo demais. Quando Thors morre diante de seus olhos, Thorfinn não perde apenas o pai. Ele perde a única ponte que o ligava a uma visão diferente de mundo. Ainda muito novo, ele responde à tragédia da única forma que aprendeu a entender a vida, prometendo vingança. A partir desse momento, tudo o que ele é passa a existir em função de um único objetivo. Tudo é descartado. Seu olhar deixa de ser o de uma criança e passa a refletir ódio, vazio e obsessão. Ele começa a se parecer, não com Thors, mas com Askeladd. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Mesmo sendo apenas um menino, seu coração já carrega o peso de um adulto consumido pela vingança. Durante suas primeiras incursões com os vikings, Thorfinn ainda demonstra resquícios de humanidade. Ferido em território inimigo, é acolhido por camponeses ingleses e salvo por uma senhora idosa. Em troca, ele tenta alertá-los sobre a chegada dos invasores. Quando os reencontra depois, seu olhar se enche de remorso. Seu corpo coberto de sangue, cercado por homens sorrindo enquanto marcham para matar, e seus olhos cheios de tristeza. Mas esse momento passa. Ele decide sufocar qualquer senso de moralidade, porque acredita que isso é necessário para honrar o pai. Mesmo sem prazer algum na violência, ele passa a matar, a pilhar, a fechar os olhos para atrocidades que não consegue justificar, mas também não tenta impedir. Ele não é o pior entre os vikings, mas isso não o torna bom. Ele segue em frente porque acredita que não há alternativa. Em determinado momento, ouvimos que todos são escravos de alguma coisa. Quando uma escrava diz a Thorfinn que eles são iguais, ele rejeita a ideia. Ele se vê como um homem livre. Mas a verdade é que ele não tem ideais, não tem valores e não tem futuro. Existe apenas a vingança. Thorfinn se tornou escravo dela, e Askeladd segura a corrente. A relação entre os dois é uma das mais perturbadoras da história. Askeladd é responsável por massacres, manipulações e traições. Ainda assim, algo nele impede que o odiemos completamente. Seu carisma, sua inteligência e sua consciência histórica o tornam fascinante. O que torna tudo ainda mais errado é o fato de que, para Thorfinn, ele acaba se tornando uma figura paterna. Um pai distorcido, cruel, mas presente. E por mais que Thorfinn negue, essa relação molda quem ele se torna. Askeladd despreza os vikings, despreza os noruegueses, mas trata Thorfinn de forma diferente. Ele o ensina, o observa, confia nele em momentos críticos, não por bondade,
mas porque enxerga algo ali. Assim como reconheceu algo em Thors, ele reconhece no filho o mesmo potencial. E isso cria uma contradição dolorosa. O homem que destruiu a vida de Thorfinn também é aquele que mais influencia sua formação. Com o passar dos anos, Thorfinn começa a demonstrar sinais de cansaço. Ele afirma odiar a guerra, mesmo continuando a lutar. Questiona suas próprias escolhas, mas não consegue abandoná-las. Já se passaram 11 anos e ele não está mais perto de matar Askeladd do que estava no início. Ainda assim, desistir significaria admitir que todo esse tempo foi desperdiçado. Significaria encarar a mãe e a irmã sem ter cumprido aquilo que acredita ser seu dever como homem. E assim, Thorfinn continua avançando, não porque acredita no caminho, mas porque não sabe mais quem é fora dele. Essa marcha sem fim chega ao limite quando o próprio sentido da vingança é arrancado de Thorfinn. Askeladd sempre foi o eixo da sua existência, o alvo que justificava cada morte, cada ferida, cada noite dormindo sobre cadáveres. Mas quando Askeladd é morto, não pelas mãos de Thorfinn, mas por uma escolha própria, algo dentro dele se rompe. Aquele ódio que ferveu por 11 anos simplesmente não tem mais para onde ir. Não há catarse, não há vitória, apenas silêncio. Nesse momento, Thorfinn perde o segundo pai de sua vida. Primeiro Thors, o homem que lhe mostrou um caminho que ele não conseguiu seguir. Depois Askeladd, o homem que o arrastou para longe desse caminho e, paradoxalmente, foi quem mais esteve ao seu lado. O olhar de Thorfinn, enquanto observa Askeladd sangrar até a morte, não carrega mais fúria, carrega vazio. Um vazio absoluto. Pela primeira vez, ele não sabe quem é. Sem propósito, sem identidade e sem vontade, Thorfinn se torna aquilo que sempre negou ser, um escravo. Não apenas fisicamente, acorrentado e vendido por seus crimes, mas espiritualmente. O garoto que dizia ser livre agora não deseja sequer viver. Ele não pede mais comida, não reage à dor e não sonha com o retorno para casa. A Islândia deixou de ser um lar há muito tempo. Não há para onde voltar. É nesse fundo do poço que surge Einar. Diferente de todos os homens que Thorfinn conheceu, Einar odeia guerreiros. Ele perdeu tudo para pessoas exatamente como Thorfinn. Ainda assim, escolhe tratá-lo com humanidade. Não porque Thorfinn merece, mas porque Einar acredita que a vida ainda pode ter valor. Essa bondade silenciosa força Thorfinn a encarar algo que ele passou uma década evitando: culpa. Os fantasmas do passado não o deixam mais dormir. As pessoas que ele matou, os rostos que não lembra, os gritos que tentou esquecer, tudo retorna. E diferente do ódio, que sempre o empurrou para a frente, a culpa o paralisa. Ele não se acha digno de redenção. Não acredita que possa ser algo além de um instrumento de morte. Para ele, viver é uma punição. Quando Thorfinn é confrontado com essas visões, entende finalmente o peso real da violência. Cada vida tirada não desapareceu. Cada morte se tornou um fardo que ele carrega nos ombros. Não existe honra nisso. Não existe glória. Apenas um peso insuportável. E é nesse momento que surge a ideia que muda tudo. Se ele está vazio, então talvez possa escolher com o que se preencher. Essa é a verdadeira batalha de Thorfinn. Não contra reis, não contra soldados, não contra inimigos externos. É contra si mesmo. Contra o orgulho que o manteve preso à vingança. Contra a ideia de masculinidade que associa valor à destruição. Contra um mundo inteiro que diz que gentileza é fraqueza. Pouco a pouco, ele começa a entender o que o pai tentou lhe ensinar. Um verdadeiro guerreiro não é aquele que vence batalhas, mas aquele que escolhe não lutar. Não porque é fraco, mas porque é forte o suficiente para carregar esse peso. Thors não abandonou a espada por covardia. Ele fez isso porque tinha algo maior para proteger. Algo que Thorfinn só agora começa a compreender. Quando Thorfinn finalmente sorri pela primeira vez, não é um sorriso de vitória. É um sorriso de descoberta. Ele está reaprendendo a viver. Aprendendo que expiação não é discurso, é ação. Que não basta largar a espada. É preciso construir algo no lugar do que foi destruído. É preciso levantar mais do que se derrubou. Vinland nasce como uma promessa.
Não apenas um lugar físico, mas uma ideia, onde ninguém precise matar para ter valor, onde crianças não cresçam sonhando com guerra. Thorfinn sabe que esse ideal é quase impossível. Ele sabe que a violência existe e que o mundo não vai mudar facilmente. Mas ele também sabe o que acontece quando escolhemos o caminho mais fácil. A diferença entre Thorfinn e Askeladd é que Thorfinn teve alguém que lhe mostrou um outro caminho e escolheu segui-lo, mesmo sabendo que seria mais difícil. Ele entende agora que não há ninguém que precise ferir, que o verdadeiro inimigo sempre foi a ideia de que a violência resolve algo. Vinland Saga se passa em um dos períodos mais brutais da história, mas conta uma história profundamente humana sobre culpa, responsabilidade e escolha. Não é sobre apagar o passado, mas sobre carregar esse peso e decidir o que fazer com ele. Thorfinn não pede para ser perdoado. Ele apenas decide viver de um jeito que torne esse perdão possível. Esse é o verdadeiro significado de redenção. Se esse ensaio te fez enxergar Vinland Saga de outra forma, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que essa história é só sobre vikings e batalhas. Porque algumas histórias não querem nos ensinar a vencer guerras, mas a sobreviver a nós mesmos.